Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, na santa paz do Senhor. Bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu lobo mau, né, da Chapeuzinho Vermelho, e o processo passo a passo para vocês irem acompanhando esse projetinho maravilhoso que eu vou usar para as minhas contações de história, tá? Então eu vou fazer o lobo mau vestido de vovó, a Chapeuzinho Vermelho, a vovozinha e o caçador. São 5 personagens. Então eu vou mostrando aqui cada detalhe para vocês, pra gente ir aprendendo, né? Esse trabalho maravilhoso que é o mundo do feltro. Vou falar um pouquinho sobre o feltro para vocês. Por que eu falo que é um trabalho maravilhoso, um trabalho libertador, um trabalho que cura. Ele cura a alma, ele cura a mente, ele serve de terapia, né? E por que não ensinar, né? Esse trabalho maravilhoso que a gente pode desenvolver, essa habilidade. Se você não tem ainda, não tem problema, você vai aprendendo aos poucos, você vai pegando a prática aos poucos, os pontinhos, talvez você não faça assim, ó, os pontinhos tão minucioso no começo, às vezes não é tão rápido. Às vezes sai um pontinho diferente do outro, mas eu peço para você não desistir, porque com o tempo você vai conseguir fazer os pontinhos bem certinho, você vai pegando o teu jeitinho de costurar, porque cada um tem um jeito na costura, né? A posição da agulha, o puxar da linha, né? Tudo isso conta, gente, nesse trabalho que realmente é encantador, né? A gente modela o feltro, né? Então não é só simples encher ele com a nossa manta acrílica, né? Que essa daqui, ó, é o enchimento, para quem não conhece. Eu vou explicar tudo detalhadinho, às vezes você já conhece, então eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque tem gente que está começando agora, não entende, tem as dúvidas, então vou sanar as dúvidas, tentar sanar o máximo, né? A dúvida de cada um de vocês. Quero que seja prazeroso a aula. Quero ensinar como se estivesse ensinando para criança, porque eu gostaria também que as crianças aprendessem, né? Esse também faz parte do meu objetivo, de estar ensinando aqui para vocês. Eu amo ensinar as crianças, vocês sabem, né? Esse mundo infantil, pedagógico, né? Eu quero fazer uns recursos pedagógicos aqui também, deixar aqui no canal. Só que eu trabalho também, né? Então é aos poucos que eu vou soltando essas aulas. Vou ver se eu solto de 1 a 2 aulas por semana pra gente estar aprendendo. Ele não é rápido, gente. Ele faz 1 ano e meio que eu tô parada. Então eu já não tenho mais aquela habilidade que eu fazia, por exemplo, uns 5 bonequinhos por dia, né? Então eu vendia muito, né? Esse trabalho é bom porque pode ser tanto terapia como uma renda extra. Pode ser um trabalho pra você. Eu abri minha lojinha na Elo 7 e lá eu vendia, né, as minhas peças por lá. Fazia personagem para festa infantil, lembrancinha. Vou ver se eu ensino alguma coisa para vocês de nascimento, que as próprias mamães podem estar fazendo, né, o seu enfeite de porta, maternidade, e as lembrancinhas, né, de nascimento e tantas outras coisas, né, gente, que tem, porque o mundo do feltro é muito abrangente, né, envolve várias áreas, né, do artesanato. E não só o feltro, como costurinhas eu vou estar ensinando aqui no meu canal também. Guardanapo, todas essas coisas, eu faço bastante coisa, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar, gosto sempre de estar aprendendo, né? Então eu faço doces também, né? Gosto muito da culinária, minha paixão. Então eu vou estar ensinando aqui cada dia um pouquinho, né, de cada coisa para vocês, para inspirar vocês a não desistir, a sempre ter algo para novo, né, para aprender, seja lá uma renda extra, seja lá um lazer, né, no dia a dia para você, para não ficar parada. Às vezes ficar pensando, tem gente, isso aqui por que eu falo que é libertador? Que muitas vezes a pessoa não precisa nem ser depressiva, mas deprimida, chateada, desapontado com alguma coisa, né, e leva a gente a refletir, fazendo os pontinhos aqui, a gente refletir sobre cada coisa, se vale mesmo a pena ficar chateado ou não, e o feltro vai envolvendo dentro do coração da gente. Você coloca aí uma música, um louvor, uma palavra, né, algo que, como que fala, que vai te acrescentar, te edificar no seu dia a dia, tá? Então é muito bom mesmo. Fica aqui comigo e vamos aprender. Bom, gente, então nós vamos fazer essa patinha aqui do lobo, certo? Deixa eu ver se tá dando pra ver certinho. Se tá claro aí pra vocês, que é uma peça escura, né? Mas eu acredito que dá pra ver. O que eu quero ensinar a fazer? Marcar os dedinhos, certo? Opa! Os dedinhos aqui, ó.
do nosso lobo e a gente vai colocar a unha nele também, pretinha, certo? Os triangulinhos pretinhos aqui. Então eu dei a volta nela, caseando, né? Aqui, toda a volta. Olha só. E deixei a pontinha aqui, né? A aberturinha. Enchi com o nosso enchimento. Eu uso uma pinça pra me ajudar. Se não tiver, pode ser uma pontinha do pincel, de uma caneta, pra você ir aprofundando, né? Aqui pra chegar nessas partes aqui. E enchi, ó. Então ele tá cheinho. Embaixo é o papelão, tá? Então deixa ele mais firme, mais durinha a base. E agora nós vamos estar marcando o dedinho. Vou usar aqui minha linha marrom. Eu dobro ela ao meio, assim, deixo a argolinha aqui, corto a outra ponta. Pego a parte da argolinha sempre, passo na agulha, puxo e deixo a parte da argolinha, ó, pro final, sobrando aqui, certo? Vou pegar aqui em cima, meço mais ou menos aqui o meu dedinho, ó, um pouquinho aqui pra cima, certo? E vou dar o meu primeiro pontinho aqui, ó. Deixo a argolinha, tá vendo? A peça é escura, gente, mas eu acredito que dá pra ver, ó. Passo por dentro da argolinha e dou uma firmadinha aqui nela, ó. Deixo ela bem firminha. Passo por dentro, ó, aonde eu saí, onde eu fiz meu primeiro pontinho, passo por dentro. Toma cuidado, porque o papelãozinho é grossinho, pra não machucar seu dedo se a agulha for muito fina, tá? Coloco ele aqui e dou uma apertadinha pra agulha sair do outro lado. Saiu do outro lado, volto no mesmo pontinho, ó. Mesmo pontinho, deixei a argolinha pra cima. Tá vendo aqui? Ó, argolinha pra cima. Pego a minha agulha, que eu passei no mesmo lugar, puxo, tá vendo que a argolinha tá entrando pra dentro? Passa a linha dentro, a agulha dentro. Agora eu dou uma apertadinha, ó. Uso o dedo pra te ajudar, ó. Dou uma apertadinha, passo aqui, ó, entre o vãozinho do dedo. E volto lá onde eu tinha entrado com a minha agulha. Pra sair no mesmo lugar, ó, em cima. Tá? E dou, tá escutando, ó, apertadinho, ó. Se você quiser pra aprofundar mais, pode repetir o processo. Entrei, saí. Deixei a argolinha pequena agora. Deixa eu puxar ela mais pra cima. Aí. Deixa eu tentar ver se eu tenho um abajur aqui, acender ele pra ver se melhora aqui pra nós. Aí. Será que mudou alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, é bom. Ah, melhorou. Certo. Tô bem aqui embaixo da janela. Deixa eu afastar mais pra cá pra ver se fica mais claro. Aí, assim. Já ficou melhor? Parece que não. A gente vai tentando pra melhorar aí. Bom, aqui, ó, onde eu entrei, vou sair aqui do outro lado pra fazer o outro dedinho. Você mira mais ou menos aí do lado, pode fazer um pontinho com a caneta, se você achar melhor. Aí, entrei com a agulha, entendeu? Pra sair aqui do outro lado pra não aparecer a nossa linha. E vou dar a volta aqui, ó, no outro dedinho, tá? A gente fazer a nossa patinha do nosso lobo. Entrei inteiro, agora eu vou deixar uma argolinha pra gente marcar. Saiu, deixei a argolinha, peguei, puxei. Agora eu vou puxar, ó, escutaram? Vou fazer de novo, que eu gosto que fica bem marcadinho o dedinho. Gente, o lobo é uma peça que vende muito bem. O lobo é o mais queridinho das crianças. E eu vendia muito, a peça que eu mais... a coleção que eu mais vendo aqui no meu ateliê é o Lobo Mau e os Três Porquinhos. Foi sempre, é o que a mais vendável. A Chapeuzinho eu nunca fiz. Era meu sonho fazer essa Chapeuzinho, essa coleção. E com certeza, né, as crianças amam. Bastante gente pedia, mas nunca dava certo eu fazer. Pronto, agora eu entrei por aqui e saí do outro lado, ó, a agulha, tá? Só entrar, sair pro outro lado, a gente faz o nosso acabamento, ó. Pronto. Aí, a patinha, que gracinha. E nós vamos colocar essa patinha aqui no nosso lobinho, ó. Nós vamos aprender o ponto invisível, tá? Vamos colocar as duas patinhas assim. Bom, então vamos para o ponto invisível, certo? Eu coloquei a minha linha na agulha, deixei a argolinha, igual a gente sempre faz.
posiciono aqui, ó, o pezinho do lobo aqui. Se você quiser, pode dar um pinguinho de cola quente aqui, firmar ele pra te ajudar melhor a posicionar ele, tá? Mas eu vou fazer assim, eu gosto de pôr alguma coisa assim em cima, que vai ficar melhor pra vocês verem. Ó, vê que eu deixei um pouquinho aqui pra trás, tá? O pezinho dele. Então, posiciona aí bem certinho. Aqui, vou dar o meu primeiro pontinho, olha, no pé. Então, dei o pontinho, deixei a argolinha, passei dentro, dei o primeiro pontinho. Agora, a gente vai fazer o ponto invisível, que seria um pontinho embaixo, no pezinho, um pontinho na perninha, tá? No mesmo rumo. Nossa, mas linha marrom, isso é muito difícil de vocês verem, mas esse dá pra entender. Mas vamos fazer com outras peças, vocês vão entenderem. Ó, dá o pontinho sempre do ladinho, e em cima e dá uma puxadinha, ó. E embaixo, passou, e em cima, passou. Pontinhos pequenininhos, deu uma puxadinha. Ó, na hora que você dá uma puxadinha, você vai vendo que já vai entrando e não dá pra ver linha, tá? Ó, um pontinho embaixo, um pontinho em cima. Passou em cima, firmou. Dá uma puxadinha. Um pontinho embaixo, um pontinho em cima. Assim você vai indo, ó. Toda a peça, ó. A agulha saiu aqui, firmou. Passo lá pra baixo. Passo lá pra cima. Ó, bem facinho, não tem segredo, ó. Embaixo, em cima. Esse pontinho é muito importante, o ponto invisível, porque ele não deixa ver a linha, ó, e ele fica bem firminho, ó, na nossa peça, tá vendo? Ó, embaixo, em cima. Se quiser tá só colando, pode também, só cola com a cola quente, toma cuidado com as rebarbinhas da cola quente, né? Para o seu trabalho ficar bem limpinho, bem bonito. É que como é para crianças brincarem, né? O objetivo é esse, né? Que as crianças brinquem, então para elas não ter essa frustração do bonequinho descolar, desprender, né? Então, eu gosto de fazer bem reforçadinho os meus personagens. E o acabamento fica bem legal, né, gente? Ó, terminou, dou o arremate, faço a argolinha, deixo a argolinha, passo por dentro. E depois entro aqui e saio do outro lado, ó. Tá? Pra arrematar. Isso. Agora nós vamos fazer com o outro pezinho também. Não vou mostrar pro vídeo não ficar muito longo, mas é do mesmo jeitinho, tá? Vai catar aqui e posicionar ele aqui e fazer. E ele vai ficar em pezinho, gente, ó. Ele fica em pé, nosso lobinho, tá? Ó, aqui eu já deixei todas as pecinhas do nosso lobinho, todas prontas, tá? Esse aqui é do outro. Tá tudo aqui. Agora nós vamos fazer a cabecinha pra deixar pronto e fazer o acabamento dele, a montagem dele completa, tá? Então, vou deixar aqui o nosso corpinho. Aqui já fiz o pontinho caseado, né? Já fechei ele completo. Primeiro eu faço a parte do rostinho. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu colo a parte do rostinho em cima. Caseio primeiro tudo em volta. Depois coloco a parte de baixo. Venho caseando, né? Que fica assim. Venho caseando todo em volta dele aqui. Agora e fecho ele completo. Por que eu fecho completo? Porque na hora de modelar ele fica bem melhor, tá? Não deixa aberturinha. Eu fecho ele. E aqui eu vou estar abrindo com a tesoura. Eu vou dar um piquezinho e vou abrir ele. Porque aí você coloca o enchimento pra todos os lados e conforme a gente vai pondo o enchimento, nós vamos alinhavando. Deixa eu colocar aqui a minha apostila pra mim acompanhando aqui. Eu nem acompanho mais, eu faço sem apostila, com o tempo você vai pegando tanto... Como eu só faço os personagens dessas apostilas da Dri Medeiros, que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, que os moldes que eu pego são todos dela. Então, eu já tenho a prática já de fazer sem olhar na apostila, gente. Mesmo que a apostila seja nova, eu tenho meu jeito de fazer. Às vezes não sai igualzinho o que ela ensinou, né, no passo a passo. Mas, normalmente, eu já conheço o passo a passo completo dela. E já tenho a noção de como faz. Ó, vou colocando o enchimento e empurrando com o dedo, tá? Ah, essa turminha aqui que eu fiz, eu acho que eu fiz ela no 75% na hora de imprimir os moldes. Então, é uma turminha que vocês vão ver que ela está um pouco menor. Os meus personagens são tudo de 35 centímetros. São grandes. Mas agora, com esse projeto, eu quero fazer eles menores, tá? Para as crianças poder brincar, eu achei melhor. E eu quero fazer uma maletinha pra estar colocando eles dentro da maletinha, tá?
cada história dentro da sua maletinha. Ó, como ficou. Tá vendo que ficou mais firminho? Mas eu gosto dele bem firminho. Então, eu encho bem. Vocês vão ver que tem mais uma parte dessa daqui um pouco menor, ó. Que é a parte de trás, o acabamento depois, tá? Que a gente usa nele pra não ficar o buraquinho. Então, não tem problema desse buraquinho, tá? Pronto. Aí, você vai modelando assim com a mão, ó. Ou pega a ponta da pinça. Cuidado pra não ser pontiagudo, porque sai do outro lado, fura a sua peça. Eu gosto de fazendo assim, ó. Ele acomodando e modelando, tá? Deixa eu abrir aqui a minha apostila. Que agora eu gosto que fica bem certinho a parte do lobo. Já coloco as pecinhas aqui, olha. Ó. Peraí que eu vou colocar aqui. Meu lobinho. Ó, a cabecinha. Vai ficar assim. Põe mais ou menos em cima. Primeiro, a gente vai colar a parte da linguinha aqui. Ó, pode ver que eu coloquei a manta dentro, o enchimento, a manta R2. Caseei, coloquei a partinha preta e a linguinha. E aqui também, ó, tem manta R2 dentro, caseei. Agora nós vamos colar assim, tá? Deixar um pouquinho da linguinha assim, ó. Tá bom? Passo o colinho aqui, ó. Coloco assim. Depois nós vamos colocar o narizinho. O narizinho aqui nessa parte. Você pode tanto casear ele e pôr enchimento. Aqui eu coloquei aquela papel termocolante que gruda um no outro e cortei, tá? Mas se não tiver o termocolante, fica legal o narizinho ele mais gordinho, tá? Põe o narizinho aqui, ó. E você vai estar colando bem aqui, ó. Tá vendo? No final do rostinho dele aqui, você vai colocar aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Vou colar meu narizinho aqui. Ó, aqui eu deixo meio levantadinho aqui mesmo, tá? Não colo ele todo. A bateria tá acabando. E aqui nós vamos colocar as orelhinhas. Ó, e você vai perceber que os olhinhos, você vai ter que marcar aqui, ó, com a caneta. Deixa eu pegar uma caneta. Meus olhinhos eu vou dar profundidade aqui e aqui. Mas aí você pode pegar o olhinho resinado, colocar pra marcar ele, tá? E as orelhinhas, vamos pôr elas bem em pezinha, tá? Se você quiser, você pode pegar um alfinetinho de cabecinha e marcar as orelhinhas onde você quer, ó, pra você estar colando. Pra ver que ela fica bem certinhas. Ó. Pra ver onde vai ser certinho, que eu vou colar, se vai ficar bom mesmo. Passo bem no cantinho. E ponho de trás pra frente, tá? Ó. E dou uma pressionada. Esse alfinete meu estragou. Já colo direto, já não uso alfinete, não. Pronto. Uma leve seguradinha, deixa aqui. Ó, tá percebendo que aqui ficou um pontinho de cola quente? Eu não gosto. Então, o que eu faço? Eu vou dar uma... Eu limpo o bico da minha cola quente. Nossa, agora não tem nem um pedacinho de feltro aqui agora pra fazer isso. Ah, tem sim. Eu gosto sempre de deixar um pedacinho de feltro perto que eu não uso. E eu limpo o bico, ó. E eu passo o próprio bico ali, ó. Tá vendo? Some tudo, ó. Se você errou, achou que não ficou bem colado, só passar a cola quente. Que ele tira tudo, tá? Ó.
Que gracinha, aqui vai os olhos. Vou procurar onde estão meus olhos resinados, tomara que eu tenha. Se não, você coloca só a miçanguinha, meia pérola, miçanga preta, fica uma gracinha também. E a sobrancelha, aqui. Bom, gente, eu vou usar esses olhinhos resinados aqui, ó. Que é da Dri Medeiros também, ou da irmã dela, algodão doce resinados. Esse daqui é o modelo 16, tamanho M. Então, eu coloco aqui pra ver se dá certo, ó. Eu acredito que é esse mesmo que ela usa ali, nem confirmei. Mas olha que bonitinho aqui. Por que eu falo que talvez dá certo? Porque o meu, lembrando que eu tô usando o molde reduzido, né? 75%. Então, eu não fiz ainda nesse... Eu não tinha feito ainda, né? As peças nesse tamanho. Então, eu preciso testar ainda pra ver. Bom, aqui eu marquei os olhinhos e vou aprofundar os olhinhos agora. Por abrir aqui a linha. Deixo sempre a argolinha, ó. Aí, sempre deixo a argolinha da ponta da agulha pra trás. Venho aqui, faço o primeiro pontinho. Pontinho e passo pra trás aqui, ó. Deixo uma argolinha na frente, volto lá atrás e passo a agulha pra frente. Pego aqui dentro da argolinha. Só ver se a argolinha tá certo, peraí. Senão a linha dá nó. Aí deu nó. Deu nó e quebrou, ó, a linha. É horrível quando acontece isso. Agora passo pra cá, ó. Pra esse olho, onde eu marquei aqui o olho, ó. Passo a agulha pra cá. Vou fazer o pontinho aqui. Vou passar dentro. Passo pra trás também pra aprofundar o outro olho. Passo dentro da argolinha e puxo. Pronto. Posso repetir o processo para certificar que vai ficar bem firme. Para esse olho não estufar depois e sair. E saio lá atrás com a agulha e corto. Agora, eu aproveito o jeito que tá assim, ó, e percebo que aqui ficou meio... faltando enchimento, dá pra perceber as ruguinhas, ó. Eu pego a pinça agora com o enchimento e vou preenchendo pra ele ficar bem feitinho, bem certinho, ó. Eu não quero rugas, eu não gosto de que ele fique enrugadinho. Eu acho que ele ficou todo preenchido. Ó. Tudo preenchidinho. Vai ficar a cabeça bem firminha, bem certinha. Colocando todos nos espacinhos assim, ó. Ficou bem certinho, ó. Veja se a orelhinha ficou certinha. Essa orelhinha aqui, ó, eu vou arrumar ela, porque ela ficou... eu quero ela um pouquinho mais pra baixo. Pra mim, ela ficou torta. Eu já aproveito e mostro pra vocês como que eu descolo. É super simples, ó. Essa orelha. Seguro aqui, ó. Viu que eu limpei a ponta da cola quente, né? E vou passando a ponta da cola quente, ó. Sem apertar, sem nada, ó. Sem apertar o gatilho. Aperto só na peça, ó. Vou empurrando assim, ó. Olha só, não ficou sinal nenhum, ó, na minha peça. Descolei a orelhinha. Venho aqui novamente, ó. Eu quero ela um pouquinho mais pra baixo, porque eu achei que ela ficou muito pra cima. Passo a cola novamente. E coloco ela de trás pra frente. Aperto. Espero um pouquinho e solto. Isso, aqui eu percebi que ficou um pouquinho de cola aqui, ó. Vou dar uma limpadinha, que eu não gosto de nada de cola aparecendo, ó.
tem nada de cola aparecendo aqui, ó. Tá? Agora nós vamos colar os nossos olhinhos. Deixa eu ver se ficou certinho aqui. Isso. Vou fazer um aqui de cola e aqui vou mostrar uma outra cola. Eu uso a cola quente, mas você pode estar usando a cola fria também. Vou te mostrar. Ó, se você sentir mais segura com a cola fria, ó, eu uso essa daqui, da Hand Cola. Mas tanto faz, qualquer cola fria, líquida. Aqui, vou dar uma limpadinha que ficou um fiozinho de cola quente, ó. Aí, sumiu. Tá? E pressione esse olhinho, fica segurando ele, até você ter a certeza que ficou bem empregadinho. Aí, olha só, o nosso lobinho. Aqui na linguinha, você pode estar pegando a maquiagem, um blush, ou um pozinho de artesanal que você tiver. Eu gosto de fazer assim, ó, na linguinha dele, tá? Depois vou procurar o meu pincel, que eu gosto de estar fazendo aqui na bochechinha dele, ó. Eu gosto de fazer o blush também. Mas eu tenho um pincelzinho próprio que eu não estou encontrando ele pra fazer isso. Aí. Ai, não ficou muito lindo, gente? Olha que gracinha. Tá pronto o nosso lobinho. Ah, falta aqui, gente, a sobrancelha. Vamos fazer a sobrancelha dele. Não pode ficar sem sobrancelha. Pega a linha preta. Eu gosto de estar marcando com uma caneta que chama caneta fantasminha. Que aí você vai certinho, né? Aonde você marcou. Mas eu estou sem essa caneta. Minhas acabaram todas e ela é bem cara pra mim, eu acho. Ela é R$17 e eu não comprei ainda. Dessa última vez que eu voltei a fazer o feltro, né? Mas logo eu irei comprar porque ela é muito boa. Eu dou um pontinho aqui, ó, perto da orelhinha. E vejo a sobrancelha mais ou menos onde ela vai sair. Deixa eu ver, eu quero ela... Eu gosto da sobrancelhinha caída assim, ó. Acho que fica bem mimosinho, ó. Tá vendo? Vou fazer ela mais ou menos aqui, ó. A minha sobrancelha. E já saio já lá do outro lado. Assim. Vamos ver se ela vai ficar certa. Vou fazer ela um pouquinho. Entro no mesmo ponto. Um pouquinho mais pra cá, ó. E vou sair com ela aqui. Vamos ver se ficou bom. Se não ficou, é só desfazer depois. Mas ficou bom. Gostei. Aí, olha só que diferença com a sobrancelha. Muito fofinho, né? Aqui sai pro outro lado, ó. Eu faço assim com a agulha, ó. Pra não dar pra ver o pontinho onde eu fiz. Muito fofinho. Olha que gracinha. Gente, agora eu peguei um palito de churrasco que nós vamos estar colocando aqui no nosso corpinho, olha. Deixa eu erguer mais aqui. Aí, pra vocês verem como que a gente vai estar colocando e fazendo esse corpinho. Palito de churrasco comum. Enfio ele aqui, ó. Bem no centro. E vou rodando, ó. Vou rodando e ponho o dedo aqui no meio pra mim saber e não vazar o palito pra sentir onde ele tá, ó. Então, eu senti que ele chegou aqui, posiciono ele um pouquinho mais pra cima. Passo a cola quente aqui. Eu gosto de fazer assim, com o palito. Eu acho que fica mais seguro o corpinho. Só que tem que tomar cuidado as crianças pequenas, né? Pra não tá perfurando aqui no corpinho. Aí aqui, pego o meu alicate. Vejo mais ou menos onde vai ficar a cabecinha, olha. E corto aqui, ó. Isso.
essa cabecinha aqui, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia fechar ela, né? A gente vai enfiar esse palito aqui, rodando assim, ó, tá? Ver mais ou menos até aqui, ó, a cabecinha dele, assim. E passo a cola aqui no parte de baixo do queixinho. Seguro um pouco. A cola demora um pouquinho. E agora eu vou estar fazendo o pontinho invisível aqui. Mas não tem problema se ficar aparecendo, porque a gente vai tampar. Lembra? A parte de trás. Ficou até muito grande essa abertura minha. Pode fazer um pouquinho menor. Mas agora a gente fecha ela. Dou o pontinho, nozinho, e vou dar um pontinho, deixa eu ver aqui como que eu vou fazer, vou começar daqui de cima, o meu início, um pontinho em cima, e um pontinho do lado, fechando, agora é meio chatinho de fazer, ó, um pontinho em cima, vou puxando, e um pontinho embaixo. Um pontinho em cima, um pontinho embaixo. Olha, vai fechando, apertando, fechando, aperta. Quebrou a minha linha. Vamos pegar outra. Vou começar novamente aqui desse canto, agora vou começar. Normal, ela quebra mesmo. Tem que puxar, mas não tanto. Porque ficou grande esse buraquinho. Ó, vai pondo pra dentro. E lobinho trabalhoso. Tem que ser bonito. Ó, se eu fechar muito, vai estourar a linha de novo. Tô vendo aos poucos. Agora, gente, fazer o acabamento aqui da calça dele. Aqui eu dei uma viradinha, ó. Mas, porque eu queria que ficasse parecendo a perninha dele. Mas vocês podem passar também uma tirinha de feltro. Aqui na barrinha da calça e aqui em cima no cos. Pra dar o acabamento. Agora nós vamos colocar o rabinho. Dele. O rabinho eu vou colocar assim. Tá? Pra dar um acabamentinho. E ele vai ficar com o rabinho. Deixa eu levantar aqui. Assim, ó. Tá? Ou pra baixo. Eu acho que pra baixo que é mais bonitinho. Que é igual tá na apostila. Pra baixo. Vou colocar os bracinhos primeiro. Pra gente ver como fica melhor. O bracinho, ele vai ficar com o bracinho assim, ó. Nessa posição assim. Tá? Vou virar ele aqui pra mim. Tô com o ventilador aqui ligado, tá muito calor, ele não quer parar. Deixa eu só ver certinho. Se eu deixo ele com pescoço ou sem pescoço. Vou deixar ele sem pescoço. Agora a gente vai pôr o suspensório dele. Transpassando assim, ó. Eu gosto do lobo com a gravata também. Não sei, acho que não veio gravatinha aqui, mas se colocar a gravatinha, tem uma outra coleção, que ele tem uma gravatinha laranja, das que eu faço, que eu vendo na Elo7. Eu acho que fica muito gracioso.
ver se eu acho ou faço uma gravatinha pra ele. Aqui, eu vou estar colocando, não vou colar o botão, eu vou prender mesmo por conta das crianças menores, tá? Então, vou costurar esse botão aqui. Bom, gente, ó, como é que ficou, tá? Assim ficou o nosso lobo mau. Olha que gracinha. E agora a gente vai costurar aqui atrás da cabecinha dele, tá? Coloco o meu pedaço do feltro, né, da cabeça. Pode estar alfinetando para ele não sair do lugar. Porque agora a gente vai casear tudo em volta da cabecinha dele. Vou começar daqui, ó, da parte da bochecha. E vai com bastante calma, bastante paciência, dando toda a voltinha dele aqui atrás, que é o acabamento da parte de trás. E aqui estou acabando o finalzinho da outra bochecha, ó. Finalizo aqui. Entro por dentro, saio aqui e pronto. Vou tirar o alfinete. Bom, gente, aqui tá o nosso lobinho. Que gracinha, terminamos, finalizamos ele. E ele, então, é a primeira peça da nossa coleção do Chapeuzinho Vermelho. Que gracinha que ele ficou, gente. As crianças vão amar. Não vão? E pode estar usando também como personagem de peças decorativas, de festa infantil, né? É muito legal. Esse tema sai bastante também. Então, deixa aí pra mim nos comentários qual que é a próxima peça que você quer ver por aqui. Se acha Chapeuzinho Vermelho, o Caçador ou o Lobo Vovó, né? Que tem também. E a vovozinha, né? Tem também, são 5 personagens. E esse aqui é o primeiro. Fala aí no comentário se você gostou e qual o próximo personagem que você quer. Curte esse vídeo e se inscreva no canal. Não se esquece, hein? Até a próxima. Tchau, tchau!